Olá, bem-vindo ao canal Vigor Híbrido. Meu nome é Juliano Viana e você está no melhor canal de gravel do Brasil. No vídeo de hoje vamos ter um papo, eu vou bater um papo aqui com vocês, dar a minha opinião, importante dizer que é um vídeo opinativo, sobre os grupos ESSA 8 velocidades e Kills, que eu vou focar no 10 e 11 velocidades. Esses grupos foram lançados no hiato, enquanto o canal não tinha postagem de vídeos, e eu vou aproveitar a oportunidade aqui para dar a minha opinião sobre eles. Vamos começar pelo ESSA 8 velocidades. O grupo ESSA 8 velocidades ele tem o escalonamento 1145, que dá em torno de 405, 410% de range. É um pouco melhor do que um grupo integrado, tipo um Nexus 3 ou 5 velocidades, e eu acho que o foco da Shimano é bem esse aí. É importante dizer que ele já tem a opção de STI e tal, mas são para bicicletas de deslocamento, para quem não pretende praticar esporte. É um grupo para deslocamento. Por que eu digo isso? Porque provavelmente você vai ter uma final muito reduzida, né? Uma redução também pequena para um iniciante. E se você quiser praticar uma atividade mais intensa, subir um morro, fazer alguma coisa muito diferente, pedalar mais rápido, melhorar sua performance, mesmo que seja no plano, se eu não me engano, essa é 32, 11, 45. Então, 32 por 11, qualquer pessoa, mesmo sedentária, consegue chegar a 90, 100 RPMs sem grandes dificuldades. Isso daí, assim, tô falando isso baseado na minha experiência como ciclista, tá? 32 por 11 é realmente muito, muito curtinho e a redução é 32 por 45. Vamos aqui, eu vou usar uma calculadora para fazer alguns cálculos. Aqui, ó, 32 divididos por 11 é igual a 2,9. Então a roda gira 2,9 vezes. E 32 divididos por 45 é igual a 0,71. Então, para fazer aqui uma comparação, qual é o grupo que o ESSA está substituindo? Qual era o grupo mais vendido de 8 velocidades pela Shimano até então? Era o grupo TX801. E é importante frisar que eu, pessoalmente, gosto bastante desse grupo. Ele tem as suas limitações, ele bate bastante corrente, a mola não é tão forte, mas é um grupo que funciona muito bem. Comigo nem desregulava nem nada, já tive uma bicicleta com esse grupo, uma Caloi 29er. E é um grupo que trabalha com pé de vela TX801 22, 32, 42 com cassete 11, 34. Então, para substituir o ESSA, que tem 2,9 de final, para substituir o Turney tinha 42 divididos por 11, 3,81, 3,8. Então, saímos de 2,9 voltas da roda por pedalada para 3,8 voltas da roda por pedalada. Eu garanto a você que se você for uma pessoa sedentária e não estiver acostumado a andar de bicicleta e tentar pedalar numa coroa 42 por 11 num plano, num litoral, na ciclovia, você dificilmente vai conseguir manter uma cadência acima de 60 por mais de 5 ou 10 minutos. Você vai estar pedalando em torno de 40 por hora, o que é bem razoável para uma pessoa sem condicionamento pedalar, e isso não é sustentável a longo prazo. Então, aqui sobraria velocidade para uma descida, você ir mais rápido, enquanto no ESSA 8V ela se propõe a ser uma bicicleta de deslocamento, como por exemplo aqui no Rio de Janeiro tem a bicicleta do Itaú, tem outros bancos em outras cidades que patrocinam bicicletas para deslocamento onde você não vai querer melhorar sua performance, você não vai querer ir muito rápido, você apenas vai se deslocar, ir para o seu trabalho, voltar, ir para o colégio, voltar, que é basicamente o que se propõe a nova Hacker HDS. Isso é um problema no ponto de vista que, antigamente, mesmo o grupo mais barato, como o Turney 801, tinha uma performance, não performance, diria assim, porque a gente sabe as limitações do grupo, mas tinha uma capacidade, uma amplitude de relação quase tão bom ou tão bom quanto os grupos Alívio, Deore, da sua época, que eram os top de linha. Então, você com 22,34 no grupo Turney TX800, você vai ter 22 divididos por 34, uma redução de 0,65
que é uma redução muito boa, é uma redução melhor do que a minha City Tour, é uma redução muito boa, melhor que isso, basicamente só 22 por 36 ou 22 por 40, mas é uma redução muito boa que vai te permitir fazer praticamente todas as funções da sua bicicleta, mesmo com um grupo mais barato que a Shimano vendia na época. Hoje isso não é mais possível. Antigamente você tinha um grupo mais caro porque você queria uma qualidade melhor de materiais, mais precisão nas trocas, mais velocidade nas trocas, um peso menor, mas não pela característica do grupo, por exemplo, não ter amplitude. Isso não era observado antes dessa onda do 1x que está chegando aí, né? Então, 0,64 e uma final de 3,8 contra 2,9. Ele tem mais redução, que do ESA é 0,71, né? Então, assim, 0,71 contra 0,64 e 2,9 contra 3,8. É muita diferença. As grandes vantagens do ESA seria uma opção ao cubo de marchas integrada Nexus, e principalmente o Nexus, né, que é o básico, porque ele tem uma amplitude de 405%, que é maior do que os 300% que costuma ter o Nexus. Ele é barato, acessível, acho que essa é a ideia da Shimano, e não tem câmbio dianteiro, então você no final das contas talvez com o tempo torne até mais barata a montagem da bicicleta por ter menos peças nessa linha de entrada, mas que faz menos do que fazia antes, com certeza, tá? Não há dúvidas, mas é a proposta. A Ogi Hacker HDS com grupo S é uma bicicleta de deslocamento, não uma bicicleta para quem busca performance, melhorar o desempenho ou qualquer coisa do gênero. Para quem quer ir voltar do trabalho com um freio hidráulico e um grupinho 8 velocidades com 400% de range, que vai dar para subir a lomba da garagem do seu prédio, vai dar para rapidamente subir uma lombinha de uma ruazinha menor, mas dificilmente você vai conseguir fazer um longo trajeto de altimetria variada com um grupinho com uma final tão reduzida e uma redução de 0,71, que por mais que não seja ruim, é apenas o mínimo que você precisa. Na minha sincera opinião, se esse grupo viesse com coroa 38, você permitiria que ele fosse usado por pessoas de forma mais performática em ambientes menos planos. Eu acho que ele não vem com essa coroa 38, porque a maioria dos quadros de mountain bike, que é mais ou menos o que esse grupo vai atender, não são projetados para receber coroas tão grandes, normalmente, principalmente devido ao chainstay, a comprimento chainstay, né? Então, 38, 40 acabaria que ficaria incompatível com alguns quadros. Eles preferiram lançar com 32, focando, né, na redução extrema para as subidas e dando uma final bem reduzida de provavelmente 35 por hora. Não muito mais que isso. Talvez, quer dizer, com certeza o Usain Bolt ganha de você numa ESA 32, 11, 45 no 100 metros rasos. Então a gente já fez essa primeira comparação entre o ESA 8 velocidades e o TX 800, que é um grupo muito legal que vai deixar muita falta. Agora vamos comparar o Shimano Kills 10 e 11 velocidades, e aí já partimos para os STIs hidráulicos, né? Já tem a opção de STI hidráulico, acho que é a única opção, e o antigo Altus M2000, Alivio M3100, Alivio M4000 e similares 27 velocidades de road, que no caso, eu estou comparando os grupos de mountain bike aqui, né? Mas a gente consegue também pensar que gravel hoje em dia vai uma relação muito mais próxima à mountain bike do que a road. Ela nasceu com relação de road e com o tempo, com essa mania do 1x, provavelmente a relação dela vai se aproximar mais à mountain bike. Fazendo assim, a grosso modo, a comparação, o Altus é menos amplo que o Tourney, para você ver como é que a amplitude era tão grande naquela época que isso não distinguia qual grupo era melhor. O Altus ele tinha 22, 30, 40, então a final era 40 por 11, que é igual a 3,6, enquanto o Shimano Kills continua com aquela maravilhosa, fantástica redução de final de 32 por 11, que dá 2,9. Se você botar uma coroa 34, que é o mínimo, né? Você não está usando o COG de 10, você está usando o COG de 11. O mínimo, na minha opinião, é uma coroa 34. Vamos fazer o cálculo com a 34. 34 dividido por 11, você vai ter uma final de 3,1.
tá bom? Vamos dar um caldo para ele, vamos dizer que ele está usando coroa 34. 3,1 contra 3,8. No Kills 11,50, que é o 11 velocidades. Já estamos falando do melhor de todos. Enquanto a redução dele, 50 divididos por 34, igual... Não, perdão, errei. 34 divididos por 50, igual 0,68. Ele tem uma redução bem boa, 0,68 já chega perto do que é o Turning, mas você vê que o Kills 11 velocidades, que veio para substituir o Deore 5100, tem uma redução inferior ou muito próxima ao Turning 24 velocidades TX 800, que você comprava o câmbio por 110 mango. Então, assim, olhando para esse ponto de vista, realmente temos uma equivalência, mas afinal ainda fica muito aquém. Enquanto o alívio tem 40 divididos por 11, 3,6, o nosso querido Kills tem 3,1. Então, qual seria a proposta do Kills? O Kills de 10 velocidades, 11,48, ele é para aquela pessoa que está querendo economizar. Está querendo montar uma mountain bike que dê para fazer uma trilhazinha, mas vai economizar. O range dessa relação é em torno de 430%. O Kills de 11 velocidades, 10,50, 11,50, desculpa, muito número, gente, 11,50, o Kills 11,50, ele é mais adequado para o mountain biker iniciante também, porque esses 10% de relação, quando você multiplica o COG menor pelo COG maior, se transforma de 440 de range para 510. Então você perde 60% de amplitude da marcha mais leve para mais pesada, ou em outras palavras, 10% a mais de final na relação com o COG de 10. Então o Kills 11V, eu acho que ele é uma opção. Você usar uma coroa 38 com 11, você vai conseguir chegar a uns 55, 56 km por hora, 38 por 11, e você vai ter redução para a maioria das coisas. Então é o primeiro passo para uma bicicleta performática, para uma bicicleta que dá para fazer de tudo, talvez não com a máxima performance, mas dá para fazer de tudo do seu jeitinho. A versão simplificada é a de 10 velocidades, todos trabalham com STI e tal, isso é uma opção legal para quem quer montar uma Gravel naquele sistema Link Glide, mas realmente eu acho que fica interessante mesmo quando você consegue pegar o COG de 10, porque, por exemplo, uma coroa de 46 dentes no COG de 11 tem menos final que uma coroa de 42 dentes no COG de 10, então você consegue reduzir peso, aumentar a amplitude da relação. Resumindo a história, antigamente a gente tinha grupos de 600% de amplitude, próximo a isso, até nos grupos mais baratos. Era 580, 570, mesmo nos grupos mais em conta como o Turner TX 800. Hoje em dia, você paga mais caro para ter mais amplitude. Isso é uma novidade. Não era assim no passado, podemos dizer um passado médio. Então, você vai ter que realmente questionar. Se você mora num terreno plano, talvez dê para economizar um pouquinho na peça, pegar um Shimano Kills, botar uma coroa 38, uma coroa 40 e rodar muito bem na velocidade de cruzeiro que uma pessoa com bom preparo físico consegue performar sem ser um grande atleta, né? Sem ser a galera do 46, do 50, principalmente com pneu de gravel, fica muito difícil de tocar. Enquanto essa realmente seria para quem anda só no plano e vai pegar só a subidinha de garagem. Mesmo assim, tem muita gente que anda de fixa na cidade, né? Não deixa de ser uma opção. Mas realmente podemos perceber que mudou esse paradigma do ciclismo de você pagar mais caro por uma coisa mais refinada. Hoje você paga caro por uma coisa que te viabiliza subir um Cristo Redentor, subir umas paineiras, uma vista chinesa aqui no Rio de Janeiro, todos os exemplos do Rio de Janeiro, né? E que com um grupo mais barato antigamente você conseguia fazer, mesmo que num ritmo menor, e hoje em dia você não consegue fazer com uma coroa 40 dentes e 11,45, você nunca vai conseguir subir o Cristo Redentor, então você vai ter que espacializar a venda dos grupos, assim, tipo, dá para botar essa em cidades que são planas,
Dá para botar kills em cidades que são um pouquinho menos planas e que pessoas que estão começando. E deixa os grupos de 12 velocidades para a galera que quer a maior amplitude possível no 1x, que ainda perde para o Turner TX 800. E não abre mão do que tem de melhor em termos de amplitude, peso, qualidade de materiais, etc. Né? Até porque quando você opta pelo grupo de 11 velocidades ou um ESA, você nunca vai conseguir ter um cassete especialmente leve ou nada assim. Acho que nem a China foca muito nisso. Então é isso. Inclusive vou até terminar com uma observação sobre isso. Um amigo meu perguntou se valia a pena botar 5.100 ou 6.100. Ele falou que 6.100 ia ficar bem mais caro, mas eu falei, cara, 6.100 abre um leque de opções de você botar um cassete melhor, de você usar uma coroa menor, que no 11V é muito mais engessado. Você vai usar o cassete da Shimano, no máximo um cassete de aço igualzinho ao deles, e dependendo da qualidade da sua bicicleta, eu nem lembro qual era a bicicleta dele agora, mas assim, dependendo da qualidade da sua bicicleta, vale a pena você botar o 12V, que vai tirar essa margem para deixar ela bem filé um dia se você ganhar na Mega Sena, alguma coisa assim. Tô brincando, se você realmente ama a bicicleta e dedica boa parte das suas atenções a ela. Então é isso, cara. Gente, eu vim aqui dar a minha opinião sobre o ESA 8 velocidades, grupinho para rodar na cidade, uma opção aos cubos internos para quem não tem medo de amassar gancheiro ou coisa assim. É mais barato que o cubo interno também. E o Kills, que é essa opção para quem está começando, eu acho que ficou bem claro minha opinião. Até a próxima. Tchau, tchau.